Na Band FM, quem ama não esquece. As pessoas costumam dizer que o tempo cura tudo, que a gente consegue se acostumar com qualquer coisa nessa vida. Mas eu não acredito nisso não. Até hoje eu não consigo entender. Até hoje eu não consigo me conformar. Eu duvido muito que um dia eu vá me acostumar. Para começar a contar a minha história, eu preciso dizer que eu fui criada numa família bem grande. Eu, meus pais, meus irmãos sempre fomos muito unidos. A gente era daquela família que estava sempre junto, sabe? Que vibrava pelas conquistas um dos outros. Mas que, por outro lado, também ficava muito abalado quando qualquer um tinha qualquer problema. Depois, apareceu na minha vida o Antônio, que se tornou meu grande amor. Nós nos casamos e tivemos os nossos filhos. Nossa vida era tranquila, feliz e durante muito tempo foi tudo perfeito. Mas uma hora, essa alegria toda acabou. Eu, meu marido e os nossos filhos sempre íamos almoçar na casa da minha mãe aos domingos. Lá, a gente também costumava encontrar minha irmã, Inésia, que morava na casa da frente. Nessa época, minha irmã estava grávida de 7 meses do 4º filho e era uma gravidez de risco. Tanto que ela precisava fazer repouso absoluto, não podia nem levantar da cama. Então a gente sempre dava uma passada por lá, via como é que estavam as coisas. Naquele domingo, naquela tarde de domingo, a minha vida mudou para sempre. Assim que eu cheguei na casa da minha mãe, eu percebi que ela estava meio esquisita. Ela nem tinha feito o almoço. Eu estranhei porque realmente não era uma coisa assim que ela fazia. Mas eu pensei que ela só poderia de repente estar meio cansada naquele dia e eu fui para a cozinha preparar a comida. Depois que a gente terminou de almoçar, ficamos na sala descansando e minha mãe foi até o banheiro. Alguns minutos depois, a gente ouviu um barulho horrível, de alguma coisa pesada caindo. E eu corri para o banheiro para ver se a minha mãe estava bem. Eu bati, eu chamei, mas ela não respondia. A gente acabou abrindo a porta e aí eu vi a minha mãe esticada no chão. Eu entrei em pânico. Eu comecei a gritar e a gente ligou para a emergência correndo. Helena, eu tô achando que a ambulância tá demorando demais. Já faz 1 hora e nada. A gente mora numa cidade pequena, eles já deveriam ter chegado. Eu tô preocupado com sua mãe. Ela não acorda. Olha só. Eu sei, Antônio, mas o que eu faço? Você acha que seria melhor se a gente já levasse ela pro hospital? Eu acho melhor. Eu sempre ouvi que é melhor não mexer nas pessoas quando acontece esse tipo de coisa. Eles estão demorando tanto. Vamos levar ela, eu acho que é melhor. É melhor mesmo. Vamos sim, eu acho que é melhor a gente levar, porque senão, sabe, o tempo, a gente ficar esperando aqui, pode ser que não dê tempo de fazer alguma coisa. Não dá mais para esperar. A gente decidiu, então, que ia levar a minha mãe para o hospital. E nesse momento ela abriu os olhos, olhou para mim, mas logo em seguida ela fechou de novo. Eu e o meu marido tiramos a minha mãe do chão do banheiro e colocamos ela no carro com todo o cuidado do mundo. Enquanto a gente estava a caminho do hospital, a minha mãe abriu os olhos de novo e falou comigo. Ela olhou bem para mim e disse que estava tudo bem. Disse que ia melhorar. Ela falou comigo. E eu acreditei que o pior já tinha passado. Mas ela desmaiou de novo. Bem quando ela desmaiou, a gente cruzou com uma ambulância no caminho. Como a nossa cidade é bem pequena, a gente imaginou que aquela era a ambulância que estava indo buscar minha mãe em casa.
A gente parou a ambulância e perguntamos se era isso mesmo. Eles confirmaram o meu endereço e depois da gente explicar a situação, eles fizeram os primeiros socorros ali mesmo. Mas quando colocaram a minha mãe na maca, eles perceberam que ela estava tendo um infarto. Isso mesmo. A minha mãe estava infartando. A pressão dela estava tão alta. Os socorristas disseram que não tinha ali os equipamentos necessários para poder ajudar e que por isso teriam que chamar uma outra ambulância. Não, dá para acreditar numa coisa dessas? Depois de toda aquela demora. Não dá para acreditar, né? Eu fiquei transtornada, não conseguia acreditar no que estava acontecendo ali, no meio da rua. Eu estava perdendo a minha mãe. Eu estava perdendo a minha melhor amiga. A mulher mais importante da minha vida e ninguém podia fazer nada. É surreal. A outra ambulância chegou depois de alguns minutos, mas... infelizmente... já era tarde demais. A minha mãe não aguentou. A minha mãe foi embora e me deixou com um vazio imenso no peito. Depois que ela partiu, a minha vida mudou para sempre, sabe? Nós éramos tão próximas, ela era tão querida. E ela ter dito as últimas palavras nos meus braços e depois ter morrido ali na minha frente, olha, tudo isso mexeu demais comigo. Eu ainda estava vivendo luto pela perda da minha mãe e achava que nunca viveria outra dor como aquela. Mas Deus ainda ia me fazer passar por muito sofrimento. Poucos dias depois do falecimento da minha mãe, a minha irmã, aquela que estava com quase 8 meses de gravidez, numa gravidez de risco ainda, ela resolveu levantar da cama e sair de casa para dar uma volta com as outras filhas, porque ela também andava muito deprimida com tudo que tinha acontecido. Eu não acredito que ela fez isso. Eliane, meu Deus do céu. Sua irmã sabe que não pode levantar da cama. Ela sabe. Os médicos disseram claramente que ela tinha que fazer repouso absoluto, mas ela anda muito angustiada. Imagina, você ficar num quarto por meses esperando a vida voltar ao normal e aí, de repente, você perde sua mãe. Eu entendo, mas é um risco. Tem que falar com ela. É um risco muito grande para ela e para o bebê. Minha irmã estava entrando no 8º mês de gestação. E apesar de entender os motivos dela, de sair um pouco da cama, eu fiquei muito preocupada com isso. Ela me garantiu que estava se sentindo bem naquele dia, que só ia dar uma voltinha com as outras filhas para poder distrair a cabeça. Mas naquela mesma noite, ela começou a passar mal. Tão mal, mas tão mal que precisou ser levada para o hospital. Os médicos falaram que a pressão dela tinha subido demais, que era um risco enorme para o bebê. A situação da minha irmã era tão crítica que depois de algum tempo... Meu Deus, foi horrível. Eu não gosto nem de lembrar. Os médicos disseram que nós teríamos que escolher entre a vida dela ou a vida do meu sobrinho. Nós teríamos que escolher quem os médicos iam priorizar. Como? Como? Explica pra mim. Como que alguém escolhe entre vidas? Como é que alguém pode decidir entre a vida de 2 pessoas? Fala pra mim. A minha irmã já tinha 3 filhos. Um menino, 2 meninas. E o mais velho não tinha nem 18 anos. Como que aquelas crianças iam viver sem mãe? Mas como é que a gente ia também simplesmente abrir mão da vida de um bebê indefeso? Como é que a minha irmã ia lidar com isso depois? Como é que ela ia reagir? Mas a gente tinha que escolher porque, se aquela gestação continuasse, nenhum deles sobreviveria. A gente tinha que escolher qual vida os médicos iam priorizar. E esse foi o momento mais difícil da minha vida.
Amor, e agora? E agora? Você já conversou com seus irmãos? Vocês conversaram? Já conversei com eles, Antônio. E a gente acha que tem que salvar nossa irmã. Eu espero que ela me perdoe por isso depois. Eu não acredito que isso está acontecendo, não é possível. Eu acabei de perder a minha mãe. Por quê, meu Deus? Por que isso está acontecendo, Antônio? Calma, Helene, calma. Vai dar tudo certo. Vamos ter fé. Vamos ter fé e esperança. Milagres podem acontecer. Calma. Depois da gente passar o comunicado para os médicos de que a nossa família já tinha conversado, que escolhemos salvar a nossa irmã, ela foi para a sala de cirurgia. E realmente, infelizmente, o meu sobrinho não aguentou. O meu sobrinho não resistiu àquele parto. Quando a minha irmã se recuperou da cirurgia, alguma coisa nela mudou, sabe? Era como se a alegria não existisse mais na vida dela. A Enésia ficou tão deprimida com a perda do filho. Ela não conseguia se conformar com o que tinha acontecido. Quem é que consegue, não é? Alguns dias depois, ela teve alta do hospital e, apesar de ainda estar com um pouco de febre, os médicos garantiram que ela poderia continuar se tratando em casa. Só que alguns dias depois, a febre continuava. E um dia, simplesmente, ela não conseguiu mais levantar da cama. Nós precisamos chamar a emergência e parecia que eu estava vendo de novo o mesmo filme, de novo. Poucas semanas depois de perder minha mãe, eu estava ali, temendo pela vida de mais alguém que eu amava muito. Os socorristas chegaram e a gente explicou tudo o que estava acontecendo. Eles falaram que naquele estado em que ela estava, ela nem deveria ter recebido alta. A minha irmã foi levada às pressas de volta para o hospital com a pressão lá nas alturas, com risco de vida. Eu nem consigo explicar aqui o que eu estava sentindo. Só fazia 2 meses que eu tinha enterrado a minha mãe, 2 meses. Só fazia algumas semanas que eu tinha perdido o meu sobrinho. Eu não conseguia acreditar que Deus estivesse fazendo aquilo comigo outra vez. Eu estava tão revoltada. Eu me sentia num verdadeiro inferno. Por quê? Por que Deus estava levando para junto dele as pessoas que eu mais amava? Por quê? O que eu tinha feito de errado para merecer tudo aquilo? O que eu tinha feito? Me fala. A minha irmã ficou internada por 20 dias. 20 dias. E ela não saiu daquele hospital. A minha irmã não resistiu. A minha irmã também partiu. A minha irmã foi viver junto do filho que ela tinha perdido. Eu perdi a minha mãe, o meu sobrinho e a minha irmã num período de 3 meses. E eu entrei no momento mais sombrio da minha vida. Durante muito tempo, nada e nem ninguém conseguia tirar um sorriso de mim. A minha vida se tornou uma angústia tão grande, eu acabei desenvolvendo muitos problemas psicológicos, crises de ansiedade. Faz 5 anos que os 3 se foram. Mas para mim parece que foi ontem, sabe? Eu ainda passo os meus dias me perguntando se algum dia eu vou conseguir parar de me sentir assim tão triste, tão mal com tudo que aconteceu. O Antônio tenta me animar. Ele está sempre do meu lado, ele tenta me garantir que uma hora vai ficar tudo bem, mas eu confesso que eu não tenho esperanças, não. Eu sei que a minha história é triste. Mas eu precisava, sabe, vir aqui desabafar e também tentar prestar uma homenagem à minha mãe, à minha irmã, ao meu sobrinho.
que eu nem pude ter a chance de conhecer. Eu espero somente que onde eles estiverem, eu espero que eles saibam que se eu pudesse, eu faria de tudo para tê-los aqui.